Fala galera, é o seguinte, Gabriel Miranda na área e aqui vai começar mais um Quer Que Desenhe no canal do Descomplica. E vamos estudar junto porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre divisibilidade, galera. Mas antes disso, dá uma segurada, porque antes da gente começar a aula, aproveita para baixar aí de uma vez por todas o nosso mapa mental de divisibilidade no link que tá na descrição. E claro, galera, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e fica ligado que no final do vídeo tem link para assinar o Descomplica com desconto, beleza? Galera, e agora vamos começar porque tá na hora de falar de matemática. O que eu vou falar aqui no comecinho, galera, é sobre o algoritmo da divisão. E pessoal, é o seguinte, o algoritmo da divisão, ele é formado pelo dividendo, que é o número a ser dividido. O divisor, que é o número que vai dividir o dividendo. E o resultado dessa divisão, a gente vai chamar de quociente. Só que também tem o resto, galera, que ele vai ser diferente de zero quando a divisão não for exata. Agora vamos representar isso daí usando as letrinhas. Para o dividendo, a gente vai usar a letra D maiúscula. Para o divisor, eu vou usar a letra D minúscula. E o quociente, a gente vai representar por quê? Agora o resto, que foi a última coisa que eu tinha falado antes, eu vou representar pela letra R, beleza? E aí a gente pode escrever o algoritmo como uma expressão, onde esse D maiúsculo é igual ao D minúsculo vezes o Q mais o R. Ou seja, galera, o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Mas peraí, vê se você não fica confuso, galera, porque eu vou colocar um exemplo agora para você entender um pouquinho melhor. No primeiro exemplo, nós temos aí 16 dividido por 3. Agora dá uma olhada que nesse caso o dividendo é 16 e o divisor vai ser o nosso 3. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar um quociente que é 5 e finalmente, galera, um resto que vai ser 1. Seguindo o modelo da expressão que vimos anteriormente, a gente vai ter o seguinte, galera, 16 é igual a 3 vezes 5 mais 1. Pessoal, agora vamos para o segundo exemplo. E nesse segundo exemplo, a gente vai ter 15 dividido por 3. Aqui o dividendo é o 15, o divisor é o 3, e aí fazendo a divisão, a gente vai chegar num quociente que vai ser 5, só que dessa vez o nosso resto vai ser 0. Galera, sempre que o resto for 0, a gente vai falar que a divisão é exata. E nesse caso, galera, a gente também pode analisar da seguinte forma. O 15 é múltiplo de 3 e de 5 também. Então, a gente pode escrever, mzinho aqui, põe o 3 dentro do parênteses e m com o 5 dentro do parênteses, que é o jeitão que a gente vai usar para representar os múltiplos em linguagem matemática. Agora, já os números 3 e 5, eles vão ser os divisores do 15 e a gente vai escrever isso com um D maiúsculo e o 15 dentro do parênteses. Pessoal, então é o seguinte, os múltiplos de um número são, na verdade, aqueles carinhas que estão na tabuada desse número. Então, assim, te expliquei de um jeitinho um pouco rigoroso, mas é para você entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Quer um exemplo? Quando a gente olha os múltiplos de 3, você vai perceber que quem são esses caras? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante, galera. Os múltiplos, eles são infinitos. Se você agora olhar para o m de 5, ou seja, os múltiplos de 5, você vai perceber que são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Ou seja, galera, o que eu quero que você tenha entendido é que é só você pensar na tabuada, beleza? Se você pensar na tabuada, você vai perceber, peraí, qual que é a tabuada do 5? 0, 5, 10, 15. Então, é assim que a gente pensa nos múltiplos. Agora, de forma mais rigorosa, galera, é só você pensar que é pegar o número que você tem, que você quer calcular os múltiplos dele, e multiplicar esse cara por cada número natural. Ou seja, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. Beleza? Pessoal, então, por outro lado, os divisores de um número são todos os números que podemos dividir o número indicado. Ou seja, galera, na verdade você vai conseguir com isso uma divisão que é exata. Traduzindo, o resto vai dar 0. Quer dar uma olhada no exemplo? Quando eu pego os divisores do 12, eu tenho um conjunto onde eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses caras são os divisores do 12. Agora dá uma olhada no próximo. Eu vou contar agora os divisores do 8. Eu tenho o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Galera, tá dando para entender esse negócio? Então, é super fácil. Encontrar os múltiplos é só você pensar na tabuada. Agora, você encontrar os divisores é só você pensar em quem divide o nosso dividendo de forma que fique uma divisão exata. Mas para isso, eu vou entrar agora nos critérios de divisibilidade.
Galera, os critérios de divisibilidade são regras que vão te permitir verificar se o número inteiro é divisor de um outro número ou não. Sendo assim, no critério de divisibilidade, por 2, por exemplo, o número deve ser par, como 6, 24, 512 e assim por diante. Agora, se a gente for falar do critério por 3, você precisa somar os algarismos desse número e o resultado dessa soma deve ser múltiplo de 3. Quer um exemplo? Ó, dá uma olhada no 9. O 9 é divisível por 3. Agora, olha o 51. Por que o 51 é divisível por 3? Porque 5 mais 1 dá 6 e 6 está na tabuada do 3. Quer entender? Ó, vai para o 102 agora. Por que o 102 ele é de fato um número divisível por 3? Porque 1 mais 0 mais 2 dá 3. Então, toda vez que o resultado, de fato, der um número que está na tabuada do 3, isso significa que o número vai ser divisível por 3. Beleza? Agora, vamos para o critério por 4. Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos precisam formar um número que é divisível por 4. Ou seja, galera, dá uma olhadinha no exemplo, ó, 116. Por que o 116 é divisível por 4? Porque ele termina em 16 e 16 está na tabuada do 4. Agora, olha esse. Pensa no 200. Por que 200 é divisível por 4? Porque termina em 0 e 0. Lembra que 0 é um número que pode ser dividido por qualquer outro número, beleza? Agora, galera, vamos para um famosão. O critério de divisibilidade do 5. Agora, galera, para a gente pensar se um número é divisível por 5 ou não, basta você olhar e ver se o algarismo das unidades, ou seja, se o número termina em 0 ou 5. Quer um exemplo? Ó, o 225, o 300, o 150. Então, terminou em 5 ou em 0, é divisível por 5. Agora, bora para o critério por 6. Para ser divisível por 6 é fácil. Ó. Você tem que ver se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se o cara for divisível por 2, ou seja, par, e for divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos resulta em um carinha da tabuada do 3, a gente, na hora, sabe que é divisível por 6. Quer um exemplo? Ó, dá uma olhada no 24. 24 é divisível por 6. Por quê? Porque o 24 é par e, além disso, a soma dos algarismos, ó, 2 mais 4, resulta em 6. Ah lá, 102 também é um carinha que vai ser divisível por 6. Belezinha, galera? Então, no final das contas, a gente foi até o critério por 6. Pessoal, vamos dar uma puladinha agora para o critério por 9. Para saber se um número é divisível por 9, você tem que somar os algarismos, assim como você fez no critério por 3, porém, o resultado precisa ser múltiplo de 9. Quer um exemplo? Ó, o 72. Por que 72 é divisível por 9? Porque 7 mais 2 dá 9, e 9 é um número divisível por 9. Vou mais um, 117. Por que o 117 é divisível por 9? Porque 1 mais 1 mais 7 dá 9. Portanto, o 117 será divisível por 9 também. Eu vou ao último exemplo agora. Ó. Dá uma olhada no 5, 5, 8. 558. 5 mais 5 é 10. E 10 mais 8 é 18. 18 está na tabuada do 9, galera. Então, eu posso dizer que o 558 é divisível por 9. E agora o último de todos, e o mais fácil, inclusive, galera, é o critério de divisibilidade por 10. Para saber se um número é divisível por 10 ou não, é só você ver se o número termina em 0. Se ele terminar em 0, com certeza ele é divisível por 10. Essa foi fácil, né? Então, galera, pensa no exemplo, ó. Dá uma olhada no 100. 100 é divisível por 10. Por quê? Porque termina com 0. 250 também é divisível por 10, porque também termina com 0. O 1050, por exemplo, também é, porque também termina com 0. Pessoal, mas espera aí, eu acho que você esqueceu 2 numerozinhos lá para trás, porque você pulou do 6 e foi pro 9 e depois pro 10. É, galera, eu não comentei dos critérios de divisibilidade por 7 e por 8. Por que eu não fiz isso? Porque não são critérios muito práticos. Você vai perceber que você vai perder muito tempo para fazer o critério por 7 e o critério por 8. Então, como não são vantajosos, esses que eu te mostrei são os melhores e são os que você precisa aprender. Bom, pessoal, depois dessa aula toda a gente falou de múltiplos, a gente falou de divisores, falamos também dos critérios de divisibilidade. Só que você deve estar pensando aí que está faltando alguma coisa. E eu tenho certeza que você pensou no MMC MDC. Só que, galera, esse tema vai ficar para a próxima aula. Então, inscreve aí no nosso canal para você receber a notificação, porque quando ele for publicado, você pode ter certeza que vai aparecer para você. Então, galera, só para você não esquecer, ó, baixa no link da descrição o mapa mental do episódio de hoje para você estudar divisibilidade
divisibilidade e ficar craque para a explicação do MMC e MDC, que vai chegar na semana que vem. Você quer mais? Então assina o Descomplica com desconto no link que está na nossa descrição. Galera, até a próxima, valeu e vai estudar!